Olá, como é que você tá? Tudo bem? Hoje eu queria conversar sobre a raiva que a gente passa com essa fase do climatério, da perimenopausa, da menopausa, desse inferno, dessa grande onda tsunami menopausa. Que é uma onda gigante que vem trazendo destroços, derrubando tudo, e que dependendo de onde você estiver, você pode passar por um ligeiro afogamento, né? Até você conseguir subir numa árvore, até você conseguir subir em cima de um carro, num prédio, numa ponte, numa escada, em algum lugar, para tentar entender o que isso está, de repente, tomando conta da tua vida. Então, é uma das coisas, apesar da irritação, apesar que os hormônios realmente, a queda dos hormônios da menopausa podem estar mexendo com o teu humor, mas é uma raiva legítima. Hoje eu quero falar de uma raiva legítima se você tem em torno de 50 anos, que mais ou menos, de alguma forma, você já vem sentindo os sintomas e toda a responsabilidade, como realmente a tua vida está passando por uma mudança. Um dos primeiros tópicos que eu quero conversar com você aqui é sobre as contradições e incertezas científicas. Hoje está tudo muito bacana, né? Hoje já se percebe a relação do cérebro com os ovários, né? O quanto que o cérebro passa por uma adaptação para entender o porquê dentro dessa grande sinfonia, dentro dessa grande orquestra de hormônios, o regente cérebro percebe que tem ali o estrogênio, né, os hormônios femininos tocando bem baixinho numa sinfonia. Então, como é a adaptação sobre isso? Mas, né, por que a gente vem carregado a reposição hormonal, né, a terapia de reposição hormonal, que hoje já é um consenso, e isso você vai conversar com o seu médico ginecologista, com a sua médica, né, e ver qual é o teu caso, porque hoje existe uma maneira de lidar com isso de uma maneira mais precisa, mas ainda cada caso é um caso. Então, a maneira que eu lido com o meu período, né, de transformação, de adaptação cerebral por conta da minha menopausa, eu, hoje, em 2025, com 54 anos, vai ser diferente da maneira que você está enfrentando, porque eu conversei uma coisa com a minha ginecologista, nós ajustamos qual é a maneira que a gente vai enfrentar e atravessar esse período, e você vai conversar com o seu médico, com a sua médica também. Né? Mas assim, esse medo do câncer, essa sombra do câncer é muito em função de uma pesquisa que foi feita com um público errado. Né? Por quê? Foi uma reposição hormonal que foi feita em mulheres com 60 e 70 anos. Então, é um corpo que já não está tão preparado, receptivo para reposição hormonal, entende? Então, é uma fase anterior, e hoje a ciência, as pesquisas e os hormônios bioidênticos já entenderam que é uma fase anterior. Né? Então, alguns médicos vão falar que é por volta dos 50 anos, quando começa a chegar os primeiros sintomas, isso vai depender de caso para caso, lá pelos 48, 50 anos, com os primeiros fogachos, com as primeiras crises de insônia, né, ansiedade, depressão, uma falta de concentração, são vários sintomas, eu já fiz vídeos falando sobre isso. Então, é antes, né? Por volta de 50 anos. Tem alguns médicos que gostam de trabalhar um pouco antes, por volta dos 46. Vai depender de cada caso. Né? Então, por conta de uma pesquisa dessa, que foi feita uma terapia hormonal em mulheres de 60, 70 anos, é que percebeu-se um aumento de câncer. Entende? Então, a nossa história em como
receber a menopausa é em cima de uma pesquisa que foi feita com um público errado. Né? Então, isso me dá uma certa raiva, porque acaba ficando um foco excessivo na vulnerabilidade, que é o quê? Não faça nada não. Né? Então, assim, a menopausa, a terapia hormonal feminina, ficou com um quê de câncer, por conta de uma pesquisa errada. Entende? Como a ciência ela anda aos tropeços, o progresso anda aos tropeços, e dependendo em que época que você vive, né? Por isso que a menopausa foi de uma forma para tua avó, foi de uma outra forma para sua mãe, e está sendo de uma outra forma para você, e vai ser de uma outra forma para sua filha, para suas sobrinhas, para suas amigas mais novas. Então, assim, mas isso tudo dá uma raiva, dá um desânimo, quer dizer, você já está com uma certa raiva por conta do declínio dos seus hormônios, um certo desânimo por conta do declínio. Ainda vem toda essa história que faz parte, né, da menopausa. E ela vem com estigma voltado para uma linguagem negativa, né, de fim de fertilidade, de como se o fim da fertilidade você deixasse de ser mulher. O que é ser mulher? Você não menstrua mais? Você não ovula mais? Você não pode mais engravidar? Então você não é mais mulher? Então você não é mais gente? Né? Então, que valor que a mulher tem para a sociedade? Entende? E aí vem a menopausa para jogar a última pá de terra em cima dessa palavra mulher, entende? Então isso tudo dá raiva na gente, né? Uma falta de apoio prático, né? Porque se a ciência, se as pesquisas, se os médicos começam a ter um acesso a informações para nos dar apoio, para nos acompanhar de uma forma melhor, hoje, se eles estão se atualizando, se existem novidades agora, imagine nós, né? Que não existe uma cultura, não existe a menopausa, ela não tem uma história de ser algo para ser resolvido e atravessado de maneira digna. Não. Hoje, 2024, 2025, 2026 é que a gente vai ter condição de contar uma história diferente sobre a menopausa. Entende? Não tem repertório. Então, uma história que chega a você de uma forma triste, fatalista. E não é. Cada caso é um caso, as coisas mudaram, mas tem esse ranço, entende? Tem essa marca, tem esse estigma, né? Então, assim, isso dá um cansaço, dá uma raiva, né? E como é que fica o entorno? Como é que fica a nossa família? Como é que fica o seu companheiro ou a sua companheira para entender tudo isso? Se nem a gente, né? Se a gente está tentando se adaptar as novas informações que têm chegado aos nossos médicos, aos donos da nossa saúde. Né? Quem é que manda na saúde? Quem é que dita a nossa saúde? A ciência? A ciência está na mão de quem? Né? Na medicina? Né? Quem são os donos da saúde dos seres humanos? Entende? Então, isso tudo dá uma... Sabe, parece que tem uma pressão para você aceitar. Olha, você já aceitou tanta coisa na vida por ser mulher? Não é verdade? Aceita mais essa. Aceita que dói menos. É isso aí. Né? Você tem 50 anos, é isso aí. Agora é assim mesmo. Né? E nessa avalanche de informações, e nessa avalanche de informações, parece que é mais uma coisa para você fazer. Entende? Dentro de várias coisas que você teve que fazer no decorrer da sua vida, aí tem mais essa agora. Entende? Olha, e essa tentativa de querer de querer comparar o momento da menopausa como sendo uma adolescência, né, da coroa.
Eu já fiz, inclusive, um vídeo fazendo essa comparação, mas uma comparação, né, que depois de você ter passado pela menopausa, que é quando você fica um ano sem menstruar, existe um momento da pós-menopausa, que são em torno de 3, 4 anos após a menopausa, onde seu cérebro completa a adaptação, né, com essa quantidade de hormônios. Então, existe uma adaptação cerebral na adolescência, existe uma adaptação cerebral na gravidez, existe uma adaptação cerebral no puerpério, nas oscilações hormonais de cada mês da menstruação de uma mulher adulta. Né? E depois, lá por volta dos 45, 44, 46 anos, começa, né, uma adaptação desse início de declínio de hormônios femininos. E nessa adaptação, quando fecha a menopausa, que é quando você para de menstruar um ano, ainda tem o fechamento dessa pós-menopausa, né, que são que é quando o cérebro fala assim, ok, entendemos, tá tudo bem aqui, tá tudo adaptado, virou de novo um foguete, um Boeing, né? Então, assim, é todo um processo que às vezes leva 8, 10 anos. Entende? Assim, como você vai comparar isso à adolescência? Porque, na verdade, a adolescência é uma grande adaptação à chegada de hormônios, né? E na menopausa é uma grande adaptação, é um declínio gradual de hormônios femininos. Então, é um cérebro potente aqui, dessa adolescente, dessa futura mulher, dessa jovem mulher adulta, né? E aqui também na menopausa é uma baita adaptação dessa mulher, né, serena, com repertório, com um cérebro potente. Então já tem várias pesquisas falando que vira o cérebro dessa mulher. Mas tá aí a parte psicológica e emocional depois de tanta encheção de saco. Fala para mim, como é que fica? Hã? Como é que fica? Não sei. Né? É sobre isso que eu quero conversar com você. Até esqueci de falar meu nome, até esqueci de me apresentar. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia. Aqui no Psico Café a gente fala sobre autoconhecimento, com café, com histórias, com livros, e às vezes com raiva, mas sempre com muito amor. Porque, olha, só amor, só a fé para a gente atravessar esse emaranhado de informações e, no fim, só cada uma de nós saber o que está acontecendo dentro desse corpo. Então, não tem como você pegar esse corpo, se despir dele, colocar dentro de uma caixa e falar, vou passar a tarde sem o meu corpo. Chega, vou passar o sábado sem o meu corpo. Não. A gente está com ele. Né? Então, como fazer esses ajustes, essa adaptação de corpo, de cérebro, de hormônios, de vida, de escolhas, de integração e ainda continuar numa sociedade, numa cultura que diminui a mulher com 50, 60, 70 anos. Aliás, a gente já sente lá por volta dos 35, 40, que a gente já não é mais olhada da mesma forma. Mas isso a gente deixa para um próximo vídeo. Beijo.